Boa noite. Oi, Maria, seja bem-vinda. Tá me escutando, Maria? Hoje eu tô de fone. Confirma aí pra mim se você tá me escutando. Mais uma live aí incrível, com uma convidada também hoje muito especial. Se você estiver me escutando, Maria, dá um ok pra mim, viu? Tereza, né? Oi, Malu, tudo bom? Malu, confirma pra mim se você tá me escutando. Hoje eu tô de fone. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Oi, Flá. Confirmem pra mim se vocês estão me escutando. Ah, que ótimo. Obrigado. Delícia, muito bom. Sejam muito bem-vindas, meninas. Olha, minha querida Vivi já chegou. Eu já vou convidá-la aqui para agir. Já estou convidando ela. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Oi, minha amiga querida. Oi, boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Dias intensos estamos vivendo, não? Bem intensos, bem corridos. É, eu Mas falo assim, quem tá no movimento, tá no movimento. quem tá no movimento tá se movimentando. Tá se movimentando, tá gerando energia, tá acontecendo coisas. Muito bom, muito bom. E a vida Querida, seja fluindo. muito bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, tá? Agora as lives estão acontecendo aqui no meu canal profissional, né? Essa série de lives que eu comecei agora no mês de setembro. Eu sou muito intuitiva, né? Então eu sinto que as ferramentas das terapias com a qual eu trabalho, você também trabalha com algumas delas e tem outras que você trabalha também. É muito importante nesse processo que a gente está vivendo de divulgar essas terapias, que eu chamo de terapias integrativas, holísticas ou terapias da nova era, né? São terapias que trazem mesmo uma expansão da consciência. A gente falar de algumas ferramentas para que o pessoal possa cada vez mais se conectar com esse conhecimento incrível que está chegando na Terra, ou que já chegou na Terra e está sendo divulgado agora. Então, olha quem está aqui, a querida Sil já chegou. Eu sei que você tem uma maestria na leitura intuitiva, né? E acho que é muito lindo a gente falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é muito abrangente. Então, eu vou passar a bola para você se apresentar, e aí a gente vai conversando. Oi, Sil. A Maria Helena também, que eu vi que entrou aqui, uma querida, minha querida amiga. Meu primo entrou também, Frederica. As outras demais pessoas que eu não vi que entraram. Boa noite a todos. Meu nome é Viviane, eu sou terapeuta integrativa holística. Eu me sinto dentro do coração mais pro lado holístico, né? Que acho que é. Eu tenho, integro várias ferramentas, mas aqui dentro eu gosto da coisa assim holística, né? Que é energética. Então eu me sinto assim. E a questão de ser de maestria na leitura, nem tanto. Eu estou aprendendo ainda, estou treinando. E a gente se aperfeiçoa todo dia, né? E aprende todo dia. Gratidão, Sil. A sua também não fica atrás, não, viu? Maravilhosa. Mas a leitura intuitiva é sim uma ferramenta que a gente utiliza, que eu utilizo nos meus atendimentos, para auxiliar, principalmente quando chega alguém até a mim que essa pessoa está em negação. Ela veio, muitas vezes vem até a mim porque alguém mandou. E aí eu chego, eu faço a leitura, vejo o que é que tá pegando, né? Assim, e a pessoa, não é assim. Aí vou mostrando, né? Vou trazendo. Você se lembra desse fato que aconteceu em tal época? Você lembra desse fato que aconteceu em tal época?
Não, não lembro, não. Mas tem tantas informações que chega em determinado momento, a pessoa é levada a reconhecer que aquilo é pro bem dela, aí ela baixa as barreiras, né? Então, assim, não é, a gente traz para auxiliar, não para falar assim, olha, eu sou melhor que você, olha só o que eu estou vendo no seu campo. Não. A primeira coisa que eu falo para as pessoas que eu atendo é a questão ética, né? A gente respeita e a gente pede a permissão. Você me permite entrar e ler o seu campo? Porque a gente está trabalhando com vidas, né? Trabalhando com aquilo, o passado, todo aquele que está da vida da pessoa, está ali no campo. É o livro dela, aquilo que foi escrito na vida dela, né? Das vidas dela, a gente tem acesso. Então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado. E respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Se ela não falar que não, não leia, né? Então tem muita questão ética também nesse processo nosso de trabalho, né? Sim. Eu tenho uma coisa que eu gosto e às vezes eu vejo isso se manifestar nos meus atendimentos também, que é trazer essa consciência de que todos nós temos essa intuição dentro da gente. Por exemplo, com as pessoas que estão mais próximas da gente, é muito natural quando a gente percebe que aquelas pessoas não estão num bom dia, ou as pessoas percebem que a gente não está num bom dia, né? Inclusive, às vezes as pessoas verbalizam, e aí, tá tudo bem mesmo? Né? Porque já estão um pouco acostumada com você, né? E então trazer que esse aspecto nós terapeutas desenvolvemos com essas terapias a qual a gente trabalha, mas é algo que é intrínseco a todo ser humano. Eu não sei se você poderia falar um pouco disso, o que você sente também disso, Eu Vivi? estou rindo porque eu me lembro duas situações que aconteceram comigo recente, de uma pessoa querida que eu estava conversando, eu estava conversando de outra coisa, ela virou para mim e falou assim, o que você está lendo? O que você está vendo perto de mim? Eu falei, não, não tô vendo nada. Ela falou assim, ó, você tem uma característica que você não engana ninguém, você é muito transparente. Quando você fecha o olho, você pode saber que você tá lendo. Eu falei, não, não estou lendo ninguém, eu estou te ouvindo. Não, você está vendo alguma coisa que você só não quer me falar. E eu não estava vendo nada. Mas a pessoa, pô, você está vendo? Eu falei, olha, se eu estiver vendo e se for permitido falar, eu vou te falar, não tem, pode ter certeza, fique tranquilo. E uma outra coisa alguém vai chegar para mim e falar assim, ó, eu tenho medo de você. Eu falei, mas medo de mim por quê? Não, você vê muita coisa e tem coisas que eu não quero que você veja. Ok? Não vou ler, não vou te ver, não faço isso. Não, mas você lê a gente sem a gente saber. Eu falei assim, olha, tem horas que eu leio, tem horas que eu não leio. Não tô te lendo, ok? E aí, eu falei assim, não precisa ter medo de mim. Eu continuo bruxa, mas eu não vou te ler, pode ficar tranquilo. Então, assim, são coisas interessantes que eu tenho me acostumado nessa minha trajetória de mudança, né, de vida, de estar nas terapias, de fazer aquilo que eu realmente amo. Então, eu posso ouvir coisas boas e posso ouvir também assim, tô com medo de você, ok? Esse é o seu sistema de crenças. Vamos trabalhar? Quer olhar para isso, né? Então, assim, entender que eu também já estive nesse lugar opa, peraí, né? E é muito interessante a gente colocar esse tema, porque a gente, por exemplo, quem faz leitura de cartas, né? Que na verdade foi uma coisa linda quando, por exemplo, eu fui fazer uma leitura de tarô, porque eu gosto muito de tarô. E a pessoa falou assim: olha, eu vou ler as cartas que você vai tirar. E aí as cartas do tarô, dependendo do tarô que você joga, as próprias cartas, elas têm um campo de consciência para você. Então, o que eu sinto, assim, por exemplo, a característica, a minha característica é eu não vejo, mas eu tenho bastante sensibilidade. Então, às vezes eu sinto, vem no tato, e eu sou uma pessoa que recebo muita mensagem codificada em forma de pensamento. Às vezes é uma palavra, né? Às vezes é algo que, nossa, muda completamente a minha perspectiva quando eu estou ali com a pessoa, seja em atendimento,
seja, às vezes, na minha vida pessoal, na minha vida cotidiana e tudo mais. Porque isso tem a ver, a Paty querida entrando aqui, maravilhosa, tem a ver com também a abertura dos nossos sentidos psíquicos, né? Não sei se você quer falar um pouco disso. Essa questão dos sentidos psíquicos, as nossas habilidades psíquicas, é muito interessante, assim, a minha principal habilidade é a vidência. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Mas eu tenho desenvolvido outras. A intuição, por exemplo, está mais aflorada depois que eu comecei a desenvolver e não ficar só focada na vidência, né? Porque a gente acaba se acomodando, né, quando você tem, no caso, essa questão como a minha. Mas e a sensibilidade também, né? Então, vem para somar. A gente não exclui as outras, né? A gente desenvolve, à medida que a gente vai aperfeiçoando, elas vêm para somar no nosso trabalho. Então é muito interessante isso. E aí, assim, haja trabalho, né? Haja trabalho de crença, que a gente tem formado, né? Montado nas crenças, enfim. Mas aí vem fazendo esse trabalho de descascar, e aí a gente vai lapidando, a gente vai deixando de ter medo. Porque uma das características da gente, assim, a gente tem medo do que pode acontecer quando a gente traz essas habilidades, que pode nos acontecer. E um dos principais medos, assim, rejeição, julgamento, né? Medo de sermos rejeitados, de sermos julgados, né? Então, a gente pensar assim, isso é nosso. Tem muitas religiões, eu acho interessante, assim, os evangélicos, eu acho interessante que vocês trazem, assim, é um dom que recebeu. Então, se recebeu esse dom, aperfeiçoe. Todos nós temos. Eu estou falando dos evangélicos porque eu ouvi isso de uma pessoa que eu tenho atendido, que é evangélica, é uma querida, e é uma pessoa de extrema sensibilidade, e ela é uma pessoa que tem uma intuição altamente aflorada, e ela aceita isso como o dom de Deus para ela. E ela segue, assim, essa intuição, ela fala assim, ó, quando eu tenho, e eu não sigo minha intuição, eu sempre me dou mal. Então eu aprendi a ouvir a intuição, e agora eu aprendi a conviver com ela. E eu sei que ela é um dom que Deus me deu e é para eu utilizar. E aí isso veio para mim, falei, gratidão, Criador, que você me trouxe essa mensagem através dessa pessoa tão querida, né? Então a gente entender que isso faz parte de quem nós somos. Uns têm mais aflorado, outros têm menos, mas é só buscar trabalhar, buscar ver qual é o seu sistema de crença, aquilo que te impede de avançar, de desenvolver. Do que você tem medo? Eu partiria desse ponto assim, ó, do que você tem medo? O que é que você não quer enxergar? O que você precisa saber que você não quer enxergar? Você tem medo? Qual é essa cortina que tem aí que te impede? A Sil trouxe uma coisa muito bonita que ela colocou assim: sinto que as pessoas ficam deslumbradas, como se essa capacidade fosse algo inalcançado, Mas né? E a Andréia entrou também. A Andréia está falando, eu também no dia que não também no dia que essa não aqui é a Maria ouvi, Helena. então Maria me Helena. dei mal. Super intuitiva, Maria Helena. E aí é muito interessante. Esse dia a gente estava conversando a respeito disso, de não ouvir a intuição, de não ouvir, já tá ali gritando pra gente. E a gente muitas vezes é teimoso, birrento, né? E não ouve, tá ali, né? Os nossos sentidos servem também para nós. Servem para nos guiar como guia, nossos guias. E a gente birra, fala assim, não, é demais, como assim? O que é isso que eu estou ouvindo? O que é isso que eu estou fazendo, né? A gente só tem a ganhar quando a gente ouve, quando a gente entende que isso faz parte de quem nós somos. E esse processo, né, Vivi, da leitura intuitiva, porque a gente faz isso. Por exemplo, a gente tem que tomar uma decisão naturalmente. A gente dá uma lida no contexto, né? Peraí, será que eu vou usar essa estratégia? Ainda mais quando é algo que envolve algumas pessoas, envolve família, mais desafiador, como eu vou falar, como não vou falar. Naturalmente, a gente faz uma leitura intuitiva.
A leitura intuitiva, gostaria que você comentasse mais isso, trazer a minha perspectiva. Por isso que eu acho que ela está muito ligada ao sistema de crença, porque se você tiver com muitas cascas, você vai estar escutando a sua mente. A sua mente que quer sobreviver a qualquer custo. E aí ela fica sabotando coisas que você está vendo, ou para você não ver, para você ficar naquele mesmo lugar. Né? Então a gente precisa trabalhar muito, o que a mente é muito importante, mas qual é o lugar dela? Porque senão todo momento ela se sobrepõe, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer leitura, a primeira coisa que a gente tem que abstrair é o julgamento, o nosso julgamento. Porque muitas vezes, quando a gente faz a leitura, aparecem imagens. E muitas vezes essas imagens não tem nada a ver pra gente, não faz sentido nenhum. Só que para outra pessoa que essas imagens vieram, faz todo sentido. É uma história que faz parte da vida dela. Então, se eu estou no julgamento, eu não vou conseguir transmitir essa mensagem para ela como ela deveria ser transmitida. Então, vamos nos livrar do julgamento. E outra coisa, a mensagem que vem do Criador é sempre a mensagem amorosa. Então, tudo que vem do Criador, de Deus, né, como algumas pessoas chamam, é puro amor. Então, se vem mensagem assim, ó, não faça que você vai morrer, pesquisa mais. Porque isso pode ser seu eu sobrevivente, né? Como a gente fala assim, ó, é o eu, meu eu ali, que está querendo sobreviver, que tem a questão do passado. Aprofunda mais a sua leitura, que você está muito no raso. Então, a mensagem que sempre vem do Criador, que é aquilo que a pessoa busca na gente como um intermediário para fazer essas leituras, é a mais alta elevação do amor. O recado que vem é de puro amor. Então, afastou o julgamento, trazer aquilo que é elevado e é de puro amor. Então, tem tudo para dar certo. Você se transmite sem questionar aquele que está vindo. Só questiona assim, ó. É elevado eu transmitir para essa pessoa? Sim, faça. Já teve uma leitura que eu fiz, uma pessoa que me pediu. Na leitura veio umas imagens, assim, veio uma cobra primeiro. Eu falei, gente, uma cobra. Logo no início. Mas o que eu vou fazer para a pessoa? Estou vendo uma cobra em cima de um negócio lá. Eu falei, acho que não vou falar. Não, fala, é importante para ela. Ok. Quando eu falei assim, olha, eu tô vendo a cobra em cima da caixa, a pessoa desabou a chorar. Porque aquilo ali lembrava, trazia toda uma mensagem que ela tinha pedido. Ela tinha feito um pedido para Deus que trouxesse um simbolismo para ela, que aquilo que ela estava querendo estava no caminho correto. E a cobra fazia parte. E aí eu vendo a cobra e falei que se eu não tivesse falado, olha, eu tô vendo a cobra em cima da caixa e a caixa desse tipo, não ia fazer sentido para ela a resposta que ela estava esperando. Ela só queria essa confirmação. Tem uma coisa do time também, não sei se você sente isso, Vivi, né? Que, por exemplo, às vezes para mim, eu não, nem fiz comando nenhum, mas eu já veio tudo, já veio a sessão inteira da pessoa. E aí, o que acontece? A própria energia, o criador, a fonte da vida, o que já assim, tipo, Roberta, a gente não vai nem começar a tocar nisso que chegou para você. Então, deixa rolar, vai respirando, e aí você começa, na verdade, a focar muito na pessoa que está ali, porque às vezes a pessoa que chega para nós, né, Vivi, ela precisa falar. E falando, ela já está movendo muito o campo dela. Então, o que chegou para nós, aquilo fica guardado. Às vezes vai ter uma próxima sessão, a pessoa mesmo vai sentir que ela vai ter que voltar e tudo mais. E a Isso tem outra coisa que acontecido é a questão que a gente chama de tempo divino, né? Tempo Uhum. divino, que é o tempo que Deus traz pra gente aprender se a gente está nesse tempo ou não. E essa questão de saber, antes da pessoa chegar, eu já saber o que vai acontecer na sessão, isso acontece muito comigo. Que eu medito no dia, e aí já vem assim, ó, tal pessoa, tal coisa, tal caminho. Eu só anoto. Aí quando chega, a pessoa começa a conversar, eu já sei. Aí eu falei, o que você acha dessa? Nossa, eu não tinha pensado. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, não sou eu. Não sou eu, só estou a serviço. Porque, assim, tem acontecido muito. E aí eu peço, mas eu peço, né? Eu peço, me mostra
que eu preciso fazer hoje? Então, assim, sim, Elisete, tudo tem seu tempo. E quando a gente acredita que a gente tá, o tempo é divino, a gente não fica tão ansioso e tão querendo resolver as coisas para ontem, né? A gente sabe que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E a gente sofre menos. Eu venho aprendendo isso, né? Eu venho entendendo essa questão do tempo divino, que quando o tempo, aquilo que está no seu tempo, ele se encerra, as coisas acontecem assim, ó, vão se resolvendo, vão se encaixando, vão. E o ciclo se fecha e outras coisas acontecem. Esse tem sido um grande aprendizado para mim. É muito lindo que você falou dessa coisa da meditação, porque eu tenho trabalhado mais intensamente com a meditação e eu sou muito imagética. Então, um último master que eu fiz do Theta, as meninas trouxeram uma coisa muito interessante. Veja se faz sentido para você, Vivi. Eu acho que é bom você comentar. Que assim, a nossa, aí é uma capacidade da nossa mente, que é imaginar. Imaginar, intencionar, já é assim, 70, 80% também de uma leitura intuitiva. Então, às vezes, a gente tem um processo, né, para poder chamar nessa meditação essa intuição, perguntar e deixar vir, mas você pode imaginar também. Então, no começo, às vezes, você vai fazer uma leitura intuitiva e está tudo ou muito claro ou muito escuro, você não consegue ver as coisas, né? Mas aí, de repente, sei lá, porque nem eu fiz uma leitura intuitiva, só para brincar, para treinar, de um café que eu ia tomar com uma amiga minha no dia, eu fiz à noite, no outro dia de manhã. E a única coisa que eu vi é que estava um sol danado. E no dia que eu fiz a leitura intuitiva, à noite estava chovendo. Aí eu pensei, putz, amanhã vai estar sol. E aí eu cheguei a Flá, não sei se ela está aqui ainda. Eu cheguei e eu contei para Flávia, eu falei, Flávia, tá sol, eu fiz a leitura intuitiva. A única coisa que apareceu desse café era o sol, mas já era alguma coisa. Então, como a gente desenvolve essa capacidade? Treinando, imaginando também. Essa aí é uma leitura de futuro. Fez a leitura de futuro. É a leitura de futuro, a gente pede, muitas vezes quando você falou essa questão assim, estava nublado, mas mostrou o sol. Tudo bem, tem o sol. O que mais eu posso ver dessa cena? O que mais é possível ver dessa cena? Me mostre. Criador, me mostre. E ele mostra. O que for possível mostrar dessa cena, ele vai mostrar a cena. Então você não quis. É, Você porque não também quis. tem a coisa. Você se assustou com a história de ver o sol, porque o dia anterior não estava sol. Mas como Aham, assim? Aí aham. será que isso que eu estou vendo é certo mesmo? Então a gente entra, aí a questão vai lá no seu sistema de crença, qual é a crença que está te impedindo de ir além dessa leitura? Sim. Volta na crença. Provavelmente o medo que eu vou ver lá nessa questão futura. Será que aquilo que eu Uhum. vou ver lá no futuro, eu vou me chocar? Vai me trazer sofrimento? Porque a gente sempre pensa isso. Por que é tão Sim. difícil ler parente? Cancelado. Mas a maioria dos Theta Healers, e eu me incluía nisso, é o medo de ler parente. É o medo do que vai ver lá se fizer uma leitura de futuro. O que eu vou ver? Principalmente, assim, ó, se acessa uma porta da morte. E muitas vezes, eu costumo frisar, essa porta da morte não é a morte física, é encerramento de ciclo. E aí volta para o trabalho de crença. Vamos trabalhar as crenças aqui. Quais as crenças? Quais são, né? Quais de avançar. Que me impedem de ler um familiar e não me chocar se eu acessar uma porta da morte. O que é essa porta da morte que me assusta tanto? Por que eu tenho tanto medo de ver morte? Que morte é essa? Olha, aqui tem dois comentários legais. A Andréa falou: ontem fui tentar ver o meu campo, não cheguei nem perto dele. KKK. Andréia, você estava com medo de ver o quê?
Elisete foi minha vizinha lá em Goiânia, a mãe, de infância, vizinha de infância. Os sonhos também são leituras, são intuitivos, sonhos são intuitivos, Elisete. Então, assim, se é uma forma de você se comunicar com o Criador, ok, maravilhoso. Traga as lições que os sonhos querem te mostrar. E eles trazem muita coisa pra gente. Muita coisa. Nos meus atendimentos, eu trabalho pedindo para as pessoas trazerem os sonhos. Eu sempre friso as pessoas que estão em terapia comigo, eu falo assim, anotem os sonhos e tragam para mim, porque sempre tem informações interessantes nos sonhos. A gente só tem que prestar atenção. Muitas vezes, aquilo que dá medo, olha por trás daquele medo, o que tem ali de aprendizado. É inconsciente, Andréa. É inconsciente. Aconteceu uma coisa acho que uma semana e pouco atrás, no meio de uma sessão e tal, eu fiz um processo com uma garota, e na verdade, no final do processo, ela trouxe uma leitura intuitiva. Veio assim, tum, mas uau, é isso, né? E aí, isso foi assim, há 15 dias atrás. Aí, essa semana, a pessoa que veio a leitura intuitiva, que estava ligado com uma virtude, essa pessoa expressou isso, assim, expressou, ligou, deixou um recado no telefone falando para ela a leitura que ela já tinha feito. E muito, assim, pessoas muito jovens, gente, jovens mesmo, tá? 10 anos de idade, pra vocês terem uma ideia como que tá com um campo aí muito aberto para fazer isso e tudo mais. Essas crianças que estão chegando aí, arco-íris, as crianças, as cristalzinhas, elas são muito conectadas com o Criador, e a questão de leitura para elas é assim, mamão com açúcar. É como a gente costuma falar, com o pé nas costas, elas fazem a leitura assim, ó. Não precisa, só chegou e falou assim, tô vendo isso. Para elas, não tem, nós aqui estamos com as nossas crenças que a gente precisa trabalhar, né? Então, tem essa questão. Mas já aconteceu comigo também, de cliente, tá na sessão, a cliente fazendo um trabalho, a cliente vai e traz uma leitura para mim, e de algo que eu no dia estava pensando, e ela falou assim, me deu vontade de falar tal coisa. Eu falei, gratidão, era a resposta que eu queria. Então chega. Então, se a gente está presente e atento, os recados vêm. Se a gente pede, tem vários memes circulando aí pelas redes sociais falando assim, você pede, só que você não presta atenção nas respostas. Aí você continua pedindo a mesma coisa e a resposta já chegou para você de várias formas. Elas vêm. Então, vamos prestar atenção aos sinais que estão ao nosso redor. Todos nós somos intuitivos de várias formas. Não só videntes, não só audientes, não só sensitivos, não só intuitivos. Como a Elisete falou nos sonhos, também. É só a gente prestar atenção. O que é mais aflorado em mim? O que eu posso fazer com isso, por mim e por quem está na minha volta, que eu posso contribuir? A gente sempre pode. A gente sempre tem condições de fazer. É só estarmos presentes, sermos presença. Que a gente muitas vezes fala lá no futuro, lá no passado. E o presente está aqui, perdido. Vamos focar e colocar o pé aqui, presente. Presença e presente com nós mesmos. E os outros também se beneficiarão com isso. Eu tenho feito esse movimento de ser presença, de estar presente. E eu acho que hoje numa meditação, eu estava com uma pessoa que estava já junto comigo, ela falou assim, mas você ficou com o olho fechado o tempo todo, por quê? Eu falei assim,
Eu tenho uma característica se eu sou muito visual. E quando eu estou de olho aberto, eu me perco, porque eu quero prestar atenção aos detalhes, quero ver tudo que está à minha volta. E quando eu fecho os olhos, eu me permito sentir. Eu me permito estar presente. Por isso que eu falo presença. E aí eu fecho os olhos. Que aí é quando eu sinto realmente. Eu me permito sentir. E eu acho que isso é muito, muito importante, porque assim, quando. Hoje eu faço leitura de olhos abertos, mas antes eu sentia necessidade de fechar os olhos para fazer leitura. Era importante para mim, porque eu me perdia não, assim, mudava o foco porque qualquer coisa me distraía. Hoje não, eu concentro, eu faço leitura de olhos abertos, estou aqui, estou olhando para você. Você me deu autorização, estou lendo seu campo e o olho está aberto. E essa coisa que você falou da presença, ela ajuda a gente a acalmar esse movimento da mente e aí a gente tem mais clareza, inclusive das coisas que acontecem. Então, por exemplo, você tem, sei lá, sua agenda está cheia de afazeres e de atividades, e aí de repente cancela uma, duas, três e quatro e cria-se um espaço no seu dia. Né? E muitas vezes a gente reclama, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e agora a pessoa desmarcou. E aí, hoje, quando acontece isso, eu falo, nossa, o universo está me dando um tempo e esse tempo não é por acaso, então eu vou usar esse tempo. Né? Para, sei lá, fazer outras coisas que não estavam planejadas e tudo mais. Então a gente começa a ser mais reativo e também se comunicar mais com aquilo que está chegando, né? Não brigando com aquilo que está chegando, porque o universo está mandando, é uma mensagem, ó, hoje é para você ficar aí quieta. Hoje, preste atenção em Muda. você, preste atenção no seu corpo, preste atenção no que você está. Você pedir, de alguma forma, a gente pede por isso. Consciente ou inconscientemente, a gente está manifestando o tempo inteiro. E aí a gente não presta atenção. Mas muitas vezes fala assim, eu tô tão cansada, eu daria tudo para descansar 5 minutos. Você pediu. Aí vem alguém e desmarca. Aí, por que a pessoa desmarcou? Tinha tanta coisa. Mas você não pediu que queria um tempo para descansar. Não presta atenção. Então, assim, gente, pensamento é energia. Vamos prestar atenção naquilo que a gente está manifestando, naquilo que a gente está pedindo. Isso também faz parte da nossa vida. Isso também faz parte da questão intuitiva, das leituras. É o seu processo de manifestar. Energia. Olha aqui, eu vou ler uma série aqui dos sonhos, que é a Rosângela falando, né? Eu tenho medo dos meus sonhos, pois muitas vezes acontece realmente. A Elisete dizendo, eles são muito reais e sempre acontece o que sonhei. E a Elisete falando que está adorando a live. Gratidão, querida. Acho que é isso aí. Pessoal, sonhos é demais, né? Gente, prestem atenção nos sonhos. Prestem atenção nos sonhos. Eles sempre trazem recados pra gente. Tirando a parte, tem gente que tem medo disso. Eu lembro da minha avó. Minha avó falava muito que sonhos delas eram premonitórios. Então, assim, toda vez que tinha uma questão que ela ia fazer, tomar uma decisão importante, e ela tinha um sonho, o sonho aparecia determinada coisa, ela seguia exatamente o que aparecia no sonho, porque ela falava assim, os meus sonhos sempre me trazem um recado. E eu cresci com isso, nessa questão dos sonhos dela, né, de serem premonitórios. E aí, depois que que eu entrei nas terapias, que eu comecei a prestar atenção e cobrar, e trazer isso para os meus clientes, e foi muito interessante, eu sempre lembrando da minha avó, sempre lembrando, falei, nossa, quanta sabedoria ela tinha, né? Essa questão dos sonhos, de serem premonitórios, de trazerem informações para ela quando ela precisava tanto de tomar decisões importantes. Então, assim, ela era intuitiva de um jeito, igual a Elisete falou, os sonhos, né? Os sonhos trazem informações para ela. A intuição, nossa intuição. Né? Mãe tem uma coisa assim com a intuição. As mães sabem muito bem disso, a questão intuitiva com relação a filho, né? Então a gente tem isso muito forte, né? Porque tem essa conexão. Aí é só a gente lembrar assim, Deus, o Criador, Pai. Então, a nossa conexão com Deus, a questão da intuição. A gente pode usar isso também, através do amor.
A mãe não é intuitiva porque está conectada com o filho através do amor? Por que que a gente não pode fazer isso através do Criador? Que é puro amor, né? Tem uma outra coisa que me veio, Vivi, que é a questão também da leitura, ela te traz mais uma humanização, você se torna mais, tem mais compaixão e é mais generoso com você mesmo e com o outro. Porque você percebe que nas leituras tem coisas que são muito caras, né, assim, muito intrínsecas àquele ser humano. E se você está vendo, de alguma forma, também aquilo está em você, né? Então, trabalha muito, depura muito a gente, né? A gente... Boa noite, Jéssica, querida. A gente tem aquela coisa assim, eu mesma falo, sempre falo, acho que já falei em algumas lives por aqui, que aquilo que incomoda no outro, eu tenho em mim. E aí eu tenho que voltar a atenção para mim e entender por que eu estou me sentindo tão incomodada com aquela atitude da outra pessoa. O que que eu tenho que aprender que aquela pessoa está me mostrando? Quais são os aprendizados que eu tenho que antecipar para que aquela situação não se repita? Então, assim, a gente olhando sempre tem aprendizado. Olhar para isso, a gente vai falar para isso assim, muitas vezes a nossa criança birrenta fala assim, não, que é isso? Não tem, que não tem de jeito nenhum. Como assim? Tem, gente, tem. A gente sempre tem. E olhar para isso quanto antes é a melhor coisa. Então, vamos olhar sem julgamento, sem autocrítica, porque a gente tem a mania de criticar, nos criticarmos assim com ferocidade, né? Não, vamos olhar com amor. E quando a gente olha para as questões, a gente coloca amor em tudo que a gente faz, principalmente olhar para as questões, para aquilo que nos incomoda, a gente consegue resolver mais rápido. Quando a gente fala assim, nossa, mas que coisa. Eu sou burra demais com essa salário, né? Sou burra demais por ter entrado nessa situação. Talvez não. O que é que você tinha que aprender com aquela situação? Quais foram as virtudes que você desenvolveu a partir desse movimento? Burrice, com certeza, não é. Mas a gente tem que parar com esse movimento. E até De isso que você está virar dizendo. o dedo, né? Tão ferozmente para o nosso lado. O que você está me dizendo é porque essa autocrítica, ela também, muitas vezes, ela revela o quanto a gente não se estima. Então também chega num momento que você olha o que o outro está te trazendo, né? E você fala assim, puxa, isso aqui realmente isso aqui já não é meu. Porque assim, eu vejo, eu falo, né? Eu até me incomodo e falo, nossa, mas de novo isso e tal, mas aquilo já não bate em você que você fica, você sente no corpo. Não, tá tudo suave. Você fala, bom, isso aqui já não é meu, né? Isso aqui é da outra pessoa ainda tá patinando e tá de novo, né? As pessoas agem com a gente pelos nossos ganchos energéticos, pelo nosso sistema de crença. Então ela tá achando que você tá naquele ponto, então ela vai jogar a isca de novo, né? Ela vai jogar o anzol. Se você pegar, é porque você ainda tem isso dentro de você. E tudo bem. A gente vai em camada, vai trabalhando mais. Até que chega um momento que a pessoa joga a isca e se fala, Uds, olha a pessoa patinando lá de novo, e você já está muito mais tranquilo. Aquilo não bate muito em você, né? Como batia antes. Verdade. Agora, você quer ver uma coisa? Um movimento desafiador que eu me propus esse desafio. Eu fazer uma leitura em mim, eu me imaginar diante de mim, fazer a leitura em mim, de enxergar primeiro 5 características que me tornam uma pessoa forte. Eu levei um tempão para enxergar essas características em mim, em mim. Ok, achei as características. Aí depois, ler, não foi no mesmo dia não que eu não consegui fazer isso. Depois, trazer o que me tornava uma pessoa tão boa aos olhos das outras pessoas, não aos meus. O que era que eu tinha que me tornava o que as pessoas falavam tanto para mim?
aos meus olhos, olhar, aí eu pedi para o Criador, me mostra com seus olhos o que é que eu não estou enxergando. E foi assim, levei também um tempo. E aí eu terminei de fazer essa leitura chorando, porque eu falei assim, nossa, eu não enxergava isso. Eu não me via desse jeito. E aí eu passei a fazer esse exercício de vez em quando para eu entender quem sou eu. De eu parar de me criticar e enxergar que eu também sou uma pessoa boa, que eu tenho qualidades e que eu posso me amar, me priorizar, me valorizar. E esse foi um movimento que a leitura trouxe para mim. Eu fiz uma autoleitura. Leitura minha para mim. E foi riquíssimo. Muito lindo você falar isso, Vivi, porque a gente traz essas ferramentas e tal, então a gente falou, né, com a Sil da conexão com o Criador, depois semana passada a gente falou com o Ronald sobre as crenças, e agora você está aqui para falar da leitura intuitiva, e às vezes a gente pensa que esse processo é só para melhorar e tirar as pendengas da nossa vida aqui, né? Do nosso mundinho e tal. Gente, é muito maior. Porque quando você, como a Vivi está falando, né? Você faz uma leitura de você mesmo e você vê quantas qualidades você tem, muito provavelmente, se isso começar a realmente enraizar dentro de você, você vai agir no mundo com muito mais clareza, com muito mais empolgação, com muito mais alegria, com muito menos medo, né? Então, em vez de você se retrair, você vai expandir. E uma pessoa que expande é um ponto de luz para auxiliar e compartilhar a luz com outras pessoas que vão expandir também. Então, a gente não está falando aqui de ferramentas que é para o nosso umbigo. Não, vai melhorar muito a nossa vida, mas é muito além da nossa vida. A gente começa usando elas para a gente, igual eu fiz esse movimento de trazer a leitura para mim. Porque fazendo esse movimento, as pessoas vão ver que eu estou fazendo por mim. E eu estou mudando a partir disso. É que eu ouço assim, nossa, você fez uma mudança muito grande, você mudou. Sim, eu estou trabalhando constantemente, eu coloco o que eu trabalho em prática em mim. Todos os dias eu uso qualquer uma das ferramentas em mim. Eu uso meu filho, aí tem hora que ele fala assim, mãe, hoje eu só quero minha mãe. Não precisa trabalhar em mim, não. Vamos, vamos. E eu respeito. Mas na hora que a coisa pega, eu falo, vem cá, vamos fazer alguma coisa aqui, eu vou te ajudar. Mas aí quando ele fala assim, ó, hoje não quero, ok. Mas eu vivencio o que as técnicas, as ferramentas que eu trabalho. Eu uso em mim, eu uso na minha casa, eu uso na minha vida. Porque elas trouxeram muitas, muitas melhorias para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. É o que a Sil está trazendo aqui, ó, trazer essas ferramentas para a vida, colocar na prática, que é uma coisa que a gente, quando passa por esse processo, para se formar também terapeuta, isso é muito colocado para nós. É legal você falar do seu filho, porque a minha filha fala assim, mãe, eu não quero saber, eu te dou permissão. Às vezes eu falo assim, filha, fiz uma limpeza, eu faço limpeza para minha filha todo dia, agora ela não está mais morando comigo, né? E às vezes, ou ela manda uma mensagem, nossa, mãe, tô muito ansiosa, não sei o quê, papapá. Aí eu já falo, faz uma oração antes de dormir e eu vou fazer uma limpeza, tudo bem? Tudo bem. E agora eu tenho feito constantemente limpezas, então eu acesso coisas que ela não quer acessar conscientemente agora. Mas eu dou minha contribuição, porque ela está me permitindo. Ela não precisa saber, ela não precisa chegar para ela o que aconteceu. Mas né? E eu procuro não verbalizar, porque às vezes ela não quer saber mesmo, entendeu? Porque é o processo dela, é um respeito por ela. Né? Talvez vai chegar um momento que ela fala, mãe, agora eu quero que você faça uma leitura, eu quero saber. Mas por enquanto não chegou esse momento ainda. Não, meu filho ele fala assim, mãe, usa aí o que você quiser usar, resolva para mim, mas não me fala o que você viu, não, tá? Não quero saber. Não precisa me falar o que você viu, tá bom? Eu falei, ok, eu vou falar o que eu vi. Mas ele pede, quando ele sente assim, que a coisa aperta, ele fala, mãe, usa aí qualquer. Às vezes ele pede especificamente, ele pede o reiki, ele pede a multi, ele pede, né? Mas às vezes eu falo assim, ah, mãe, usa aí o que você quiser. Só
Eu sei que vai resolver mesmo, então eu deixo muito, muito livre para ele. Às vezes ele não quer fazer comigo, eu encaminho para outras pessoas que ele já tem costume, que ele conhece, tá tudo certo. Ele já Ô, entende, ele gosta, ele sabe, né? Então, Vivi, legal você ter falado da multi, porque a formação de multi, ela mudou muito a minha leitura intuitiva. Porque, como eu sou muito imagética, vem imagens, minha mente forma muitas imagens, a multi, ela trabalha muito o sentir. E aí me mudou completamente. Eu comecei a ver muito menos imagens, e quando eu via, eram imagens que saíam de fumaças, assim. Acontece que na multi a gente não fala nada. E aí vem muita coisa durante aquele processo, né? Se você puder também compartilhar, que é muito intuitivo, né? A multidimensional, né? a multi, a gente volta para o sentir, é voltar para o coração, é você se permitir sentir. Então, assim, o nosso coração é o nosso jardim interior, é o nosso espaço sagrado, é a nossa conexão com o divino, é o nosso coração. Então, muita gente pensa que é na mente. Não, gente, é o sentir. A gente sente, nós nos conectamos com o divino no nosso coração. Então, assim, a gente tem, eu volto a falar, muita gente tem a questão assim, ver para crer. Não, sentir. Sentir. É se permitir sentir. E você só sente quando você está presente. Quando você se permite estar presente e deixar fluir sem querer controlar. Outra coisa, a gente quer controlar tudo. A multi não tem esse negócio, você não controla nada. Você se entrega e deixa a coisa acontecer. Então, assim, ó, você se permite sentir, você não controla nada e você confia no Criador, que conduz tudo sempre, qualquer das ferramentas que a gente tenha. É o Criador, Deus, né? Para alguns. Ele é que conduz. Nós estamos aqui a serviço, e o Criador é que comanda. E a gente precisa confiar. A nossa fé, onde é que ela está? Que tamanho ela tem hoje? Onde ela está aqui no seu sentir? Como ela é? Então, isso tudo a multi trouxe para mim, esses movimentos. As multi e outras tantas técnicas, né? Mas a multi foi assim, tem um quentinho aqui, né? Depois que eu fiz a multi. Eu sou apaixonada pelo Teta, pelas outras, mas assim, a questão do permitir volta, a questão do permitir sentir. A gente se colocar nesse lugar aqui, eu senti, eu só estou aqui para sentir. E vem, funciona. E é lindo. É muito lindo ver os resultados, ver as coisas acontecendo. Sentindo. Para mim, acho que foi uma mudança de paradigma também a multi. Eu fiz não tem muito tempo e eu senti assim que os processos, assim, eles aceleraram, né, na resolução de coisas internas e isso foi se propagando. Porque na multi a gente, eu achei muito legal, né? Eu não sei se você fez com o Rafa, eu fiz com o Rafa, né, a formação. E aí ele fala de você fazer assim, você fazer clínicas, que é tipo, você senta um tempo, o tempo que tiver você faz e pode intencionar para as pessoas, e você não precisa pedir permissão para elas. Clínica. Então, e aí, porque você vai treinando essa percepção do campo todo, que é uma lei, não deixa de ser uma leitura intuitiva. Você O aprende a ler o aula campo. Você é. aprende a ler o campo, leitura de campo. Uhum. E aí eu achei sensacional. Eu uso muito. Às vezes, no meu atendimento hoje, eu começo com a multi, ou eu termino com a multi, aí eu faço, em vez de fazer um tempo, né, que é 20 meia hora da multi, eu faço um pouco menos, mas ali já começa um trabalho muito legal, né? Olha, Sil falando assim, quando falta fé, damos espaços para a dúvida, e a dúvida corrói. Aí a gente volta na questão de querer controlar. Sim, sim. Nossa questão, sim, nós três aqui temos, tá? A gente vem trabalhando, já trabalhando muito, é a questão do controle. Nós três, eu, você e a nossa amiga Sim. Robertinha, nós tínhamos, cancelado, não temos mais, né? Nós já estamos trabalhando essa questão
de querer controlar as coisas, né? De querer segurar as coisas na mão. Aí nós estamos no movimento de soltar, de entregar e confiar nesse movimento. Esse movimento que nós estamos. De entregar o nosso sentir e permitir que as coisas fluam da melhor forma. Então, é fácil? Nem um pouco. É desafiador. Mas a gente vem fazendo, dando o nosso melhor todos os dias para fazer o movimento de colocar o pé e saber que lá Deus vai colocar o chão. Porque ele não está controlando nada. E esse movimento, o salto, o primeiro salto para paraquedas trouxe um aprendizado muito grande para mim, porque ali eu não estava controlando nada, e ali foi entrega mesmo. Eu trouxe isso no meu dia a dia também, né? E é muito, isso aí, Sil, pela glória de integrar. é, Exato. muito legal você falar do controle, porque para mim hoje está sendo assim, eu estou tomei uma decisão, né? Daqui a um mês eu vou me mudar da onde eu estou aqui, e aí eu sinto, nossa, assim, tipo, vem como se fosse um desafio. Ah, isso tem que resolver assim, assado. Eu penso assim, já está resolvido. Se não for por aqui, vai ser por lá, porque eu já sinto que é isso. Então, assim, eu não fico colocando, vendo problema onde não tem. É só uma coisinha que tem que virar aqui, a pessoa quer o documento X e o Z, entendeu? Porque é o protocolo dela, a coisa já está acontecendo. E isso tem, nossa, alcançar isso, gente, para mim, que sou ariana, que sou ali super metódica, né? Quero fazer acontecer e movo, às vezes, muita energia que não leva a nada. Hoje não. Hoje eu falo assim, qual que é a minha parte? É isso eu fiz. Aí você tem que dar um tempo. Viviane, você não sabe o que que é para mim dar um tempo. É uma glória, uma conquista. Você sabe. Você sabe o Eu que é. sei, eu sei o que é dar o tempo, né? Porque a gente vem, ser ariana, eu sou escorpiana, né? Então, o escorpião também gosta de ter o controle que tá ali, ó, tudo assim, tudo muito certinho, tudo muito organizadinho. E soltar isso, a gente vai fazendo o movimento de fazer isso aos poucos. Graças a Deus, né? Estamos conseguindo fazer esses movimentos de confiar, de entregar, de confiar. E aí, eu coloquei um mantra, eu fiz disso um mantra. E coloquei, tá bem aqui no meu computador. Eu confio no Criador. Então, vira e mexe, eu olho pra lá e falo assim, eu confio no Criador. Porque a gente traz, integra isso no nosso sistema. Eu confio no Criador. Porque quando eu trago assim, eu confio no Criador, ele cuida. Eu não preciso estar controlando tudo. Eu não preciso querer saber tudo que vai acontecer. Eu faço a minha parte. Eu confio no Criador, na outra parte, o chão. Eu estou levantando meu pé. O chão está lá, o Criador. Confio no Criador, ele vai pôr o chão. Então é esse mantra que eu tô agora com ele. Assim, eu confio no Criador. Lindo. Vivi, ó, estamos quase chegando em 1 hora. Eu não sei se o pessoal quer perguntar, gente. Esse é um tema assim muito legal porque é algo que a gente está desenvolvendo o tempo todo. A gente está desenvolvendo, né? Eu acho que a Vivi trouxe algumas dicas aí, né? Porque às vezes também quando está muito fechado é porque a gente está com medo, tem coisas de crenças e sempre também lembrando, né, Vivi, que tem um mistério da vida. Também tem um mistério, não é tudo que você consegue acessar, mas muita coisa você consegue acessar e você tem que desenvolver, né? Esse acesso, começar a desenvolver isso dentro de você. É verdade, nós estamos aqui, nós estamos conversando, estamos terapeutas, nós, mas a gente também estamos sendo cuidados, né? Tem outros terapeutas, querida, a gente faz troca. Nós duas aqui temos nossos momentos de troca, de ali trazer as nossas questões e uma cuidar da outra. A gente faz esse movimento.
A Silvana, que está aqui, conhece bem também. Ela agora está mais afastadinha, questão dela, mas a gente também tem os nossos movimentos, tem outras pessoas, né? Mas, assim, a gente tem aquelas pessoas que a gente faz as trocas, né? Então, porque a gente precisa, não é porque a gente está cuidando dos outros que a gente também não precisa ser cuidado. A gente precisa também mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente tem momento, eu tenho momento de vulnerabilidade. Roberta tem os movimentos dela de vulnerabilidade. E nem por isso a gente vai deixar de ser quem somos. A gente só estamos nos cuidando, nos permitindo ser cuidados, nos permitindo, ó, agora eu não estou bem, você pode cuidar de mim? Eu me permito fazer isso. Em tudo, Silvana. Em tudo. A leitura, eu uso a leitura toda hora. Eu costumo fazer leitura de futuro para ver assim, se eu tenho uma questão que eu vou trabalhar hoje, uma reunião que eu vou trabalhar. Eu costumo fazer a leitura de futuro para saber o que eu posso providenciar agora que vai contribuir nessa reunião. Eu já vejo o movimento da reunião lá no futuro e trago. Às vezes eu vejo até questão de tempo para me prevenir. Eu vou trago também isso. Então, assim, me ajuda em tudo, no meu dia a dia como um todo. Eu já trouxe assim, ó, meu filho, trazer uma questão bem pontual. Meu filho queria ir numa festa, eu não estava aqui em Cuiabá, ele estava aqui só ele e a avó. Foi convidado, ele vive em festa agora, né? Adolescente. Foi convidado para ir numa festa, só que essa festa, na casa de uma pessoa que eu não sabia quem era, foi amiga dele que organizou com outra pessoa, num outro lugar que eu não conheci ninguém da casa. Aí eu peguei, fiz a leitura de futuro e falei assim, ó, não vai dar muito certo não. Eu já vi umas coisas lá que eu não falei, ó, sinto muito. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, acho melhor você não ir nessa festa, porque eu vi umas coisas lá que não fiquei, não trouxe o terrorismo para ele. Eu falei assim, ó, eu acho melhor você não ir, acho melhor você ficar em casa, vai ser mais seguro, o que que você acha? Tá bom, mãe. Não foi. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a menina mesmo que tinha organizado a festa, a amiga dele, não foi. Ele iria para um evento, uma casa de pessoas que ele não conhecia ninguém, e ele iria sozinho porque a amiga não ia. Então, num ambiente totalmente desconhecido, se bem que assim, meu filho é muito extrovertido, ele faria amizade rapidamente, mas eu não ia, vendo o que eu vi lá, eu não ia me sentir segura ele estando lá sem ter nenhum conhecido por perto. E graças a Deus ele me ouviu. Não foi. Teve um outro evento que era para ele ir, ia viajar, e iria para um outro estado, junto com a turma de amigos. Fiz a leitura de futuro, vi também que não ia ser legal. Não deixei, falei, ó, não vai. E aí, nesse eu fui bem enfática, falei, não vai. Foi maravilhoso ele não ter ido. Porque organizaram a festa, mas os pais da pessoa que tinha organizado não foram. Deixaram um monte de adolescentes sozinhos na casa. Aí eu falei, ó, graças a Deus, eu não deixei. Depois deu alguns BOs lá, né? Mas isso não vem ao caso, né? Questão dele. Mas assim, eu faço todos os dias. Eu utilizo na minha vida. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Sil. E acho que está muito ligada ao sentir, né? Porque às vezes você, né? Você tá com aquela coisa, o corpo, sei lá, tá doendo, você sente um mal-estar e não sei o quê, e de repente você pode mudar a sua rota, né? Total, total. Eu já Então vou aquela e coisa. quem tá do meu lado já pergunta também, né? Que eu tô vendo. E claro que a gente aqui, como Teta Healer, a gente faz esses comandos, a gente tem um processo todo de abrir os nossos centros psíquicos e tudo mais. Mas eu acho que o pessoal aí no dia a dia, pessoal, perguntem, se conectem com vocês, né? Que vai dar bom. Vai pro coração, leva a consciência pro coração e pergunta. O que o Criador faria no meu lugar? O que o Criador me orienta? Não fala assim, não sei o que fazer, Criador me ajuda. E sinta. Se permita sentir. E as respostas vêm. Das mais variadas formas. Um e-mail que você não esperava, uma ligação que você não esperava, uma mensagenzinha que alguém te dá na rua, assim, aleatoriamente. Vai lá ler a mensagem. Lá no meio da mensagem tem alguma coisa aqui.
É a sua resposta. Eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo. Eu tinha já feito a meditação, não era Teta Healer. Eu preciso de uma resposta para fazer determinado movimento e eu não sei o que fazer, e me ajuda, né? Meu Deus. Ok, saí e fui dar uma volta. A pessoa distribuindo mensagem na rua me deu uma mensagem. Primeira linha que eu li, estava lá a minha resposta. Eu estou falando, mensagem. Primeira linha. Depois eu fui ler a mensagem não tinha nada a ver, sabe? Assim, na primeira linha era a resposta. Me veio uma coisa agora muito interessante. Hoje aconteceu isso umas 5 ou 6 vezes no meu dia. Mas quando eu morava em São Paulo, eu era muito jovem e isso acontecia também. Eu não conseguia entender. De cruzar pessoas que sorriem para você. Hoje aconteceu isso umas 6 vezes. Eu falei, ué, será que as pessoas estão me confundindo? Não estão me confundindo. É que você tá ali, a pessoa tá trocando com você. Ela tá passando uma energia boa. E hoje foi um dia assim, meio, sabe, como um dia que não foi aquele dia. E eu falei, nossa, mas eu recebi muitos olhares, muitos cumprimentos de pessoas que eu não conheço, né? Tem uma mensagem aí. E a gente acha que a gente é tão só e tal. Não, a gente não é. Quem estava sorrindo para você naquela hora? Olha, várias pessoas, mas principalmente mulheres, passaram do meu lado e sorriram. Pois é, mas as mulheres sorriram para você, que energia elas estavam trazendo para você ali? Que energia que elas estavam trazendo, eu acho que de. Não é amparo, tipo, tamo junto, é isso aí. Se reconhecendo, de reconhecimento. Feminino acolhedor. Muito lindo. Faz sentido? Opa! E como faz, e como faz. Ah, Silvana, que querida. Saudade de você, Sil. É. Bom, minha gente, não sei se vocês querem, tem mais alguma coisa para perguntar, né? Relembrando que as lives ficam gravadas Só um agora no meu minutinho. canal do YouTube e, e aí tem um material bem bacana lá. E aí vou passar a palavra então para Vivi trazer um encerramento. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa no chat, ela já está fazendo as leituras dela aí para a live de hoje. Lendo o campo, tinha muito forte, eu não sei se a pessoa ainda está aí. Eu li o campo como um todo, mas tinha uma pessoa pedindo uma resposta, que essa resposta viesse de alguma forma para uma decisão que precisa tomar. E o que eu senti de trazer aqui as cartinhas, né? Vou tirar aqui no meu sentir, e eu sinto que a... Só estou embaralhando aqui, por isso que eu estou demorando, só um pouquinho. Eu li, Silvana, eu li o campo, e a pergunta assim, me veio assim, alguém está angustiado querendo uma resposta. E pediu, desde o início, pedindo para que eu trouxesse essa resposta. E o que me veio, a carta que me veio aqui, assim, ó, uma carta mestra. Ela diz Uau! assim, ó, sou discípula e mestra simultaneamente. No meu sentir, ela fala assim, a resposta está dentro de você. Confie naquilo que você vem sentindo desde sempre, desde o início. É isso que a carta quer dizer. Confie. A resposta já está dentro há muito tempo. A pessoa sabe que é ela. Nossa, e tinha um terceiro olho aí nessa carta, né? Um negócio brilhante aí. Se fez sentido, que bom. Espero que possa ajudar no seu caminhar. Muito legal. Mas desde que começou, eu tava sentindo assim, esse pedido, assim, né? A pessoa tava pedindo para ver se eu
se eu entendia, se eu captava, né? Então, Arrepia mesmo, né, Andréia? É isso, assim, a gente fica muito tocado, mas é uma coisa que está muito mais perto de nós do que a gente imagina, né? É treinar, é se conectar, é meditar, é criar esse espaço e tempo. Se você está numa vida extremamente agitada, onde você não tem tempo de se conectar, porque você está sempre para fora, provavelmente você não vai conseguir ter mais clareza. Então, rever, né, a quantidade de atividades, o que que você está se dedicando na sua vida, se as coisas estão caminhando, fluindo, ou se não, está tendo muito entrave. Tudo isso vai demonstrando um pouco quais são as escolhas que você está fazendo. Isso são leituras também, né? gratidão, pessoal. Gratidão por estarem aqui. É um imenso prazer estar aqui com a Roberta, com todos vocês. Gratidão, Elisete. Eu não revelei seu nome, mas eu sabia. Que Eu legal, só, que legal. só trouxe a mensagem, eu sabia desde o início. Ah, Então, querida. gratidão por ter vai te ajudar bastante, as coisas vão deslanchar agora, tá? Boa noite a todos. Roberto, amor e gratidão. Gratidão. Beijo grande, Cheiro. pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui, contribuírem com a gente também, tá? Passem a live aí pro pessoal, né, que vocês acham que vai ser uma contribuição. Amanhã ela já vai estar no meu canal do YouTube. Um beijo grande. Beijo Gratidão, para querida todos. Vivi. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.